A liberdade de expressão está na arte de cantar, recitar, escrever, pintar, criar, liderar, educar. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Olá, boa noite! Chegando Pedagogia da Gestão, nosso encontro semanal de Gestão, Educação e Cultura, aqui na TCM Telecom, sempre à frente com você. TCM Telecom, 20 anos de história. Pedagogia da Gestão na caminhada também, chegando a 19 anos. Noite de hoje especial, com uma pessoa igualmente especial, Francisco Canindé Silva. Um prazer, Canindé. Boa noite, Canindé. Boa noite, meu amigo João Maria, Cláudio Arcanjo, telespectador da TCM e do mundo internet, do mundo da internet, uma boa noite. Eu quero agradecer essa rica oportunidade que a TV TCM está me dando em poder falar um pouquinho de mim. E há tempo eu quero saudar, João Maria, todas as mulheres, de modo especial, Dona Zilene, né, que todas as mulheres se sintam representadas ao título que, no Dia das Mulheres, Dona Zilene recebeu, tributo a Ana Floriano. Então, eu achei maravilhoso aquela justa homenagem. Parabéns, de novo, a todas as mulheres que se sintam esse espelho de Dona Zilene, tão guerreira, certo? Tão inspirada em trazer a veracidade das coisas que é a nossa querida TCM. Parabéns. E fazemos nossas suas palavras. Canindé Silva, aos 11 meses de vida, foi acometido pelo vírus da polio. Moçoroense, graduado em administração de empresa, servidor público municipal na Prefeitura Municipal de Mossoró. Casado com a professora e mestranda Rita Nerijane, tem 2 filhos, Erickson Mateus e Emerson Felipe. Boa noite, Mossoró, boa noite, Apodi, Tibau, Ipanguaçu, Itajá, Campo Grande, Açu, Panema, governador de Serra Rosado, Caraúbas, Felipe Guerra. Boa noite, Mossoró. Nosso carinho muito especial, já agradecendo o carinho da audiência. Estamos juntos nessa caminhada há 19 anos. Prazer muito especial, retornando aqui. Posso dizer, alegria, alegria! Boa noite, Mossoró! Canindé, vamos lá. Pedagogia da Gestão, nosso encontro semanal de Gestão, Educação e Cultura, aqui na TCM Telecom, ao vivo na noite de hoje, dando asas ao seu talento, Canindé. Fique à vontade. Me diga uma coisa, Canindé, como é que foi, né? A gente olhando aí o seu breve perfil biográfico, você foi acometido pelo vírus da polio aos 11 meses de idade. Como é que foi isso na sua vida? Se a gente puder fazer uma viagem de primeiro momento que você tomou aquela leve consciência do que estava acontecendo, da deficiência na sua vida, e a partir daí, você na sua infância, na sua adolescência, o adulto, o homem Canindé hoje, fique à vontade para trabalhar um pouco nisso que foi e que é uma coisa seríssima para a humanidade, né? Que é a poliomielite. Primeiro, João Maria, dizer à sociedade que esse vírus da poliomielite ele já existia desde o tempo do Egito. E existem imagens e relatos muito fortes sobre isso naquelas figuras rupestres, certo? O vírus está a nível de mundo desde 1908. Eu digo a nível de mundo de um pouco de conhecimento, de notícias dizendo que existia esse vírus. Depois, o Brasil, se fosse realmente um resgate, uma exigência jurídica, o Brasil ele deve uma satisfação a toda e qualquer pessoa com deficiência por não ter tomado a vacina. A cada ano é que se havia processos
e progressos lentamente da vacinação. E a vacina só teve uma referência maior no ano de 1980. Você vê, ela começou a se propagar, se alastrar em 1950. E aí o Brasil, lentamente, como as coisas do Brasil lentamente, só houve uma propagação maior nisso já no finalzinho dos anos 76. É preocupante essa situação, porque em 76, já no finalzinho, nasceu-se a vacina, as duas opções de vacina, porque nasceram duas vacinas. Uma no braço, que parecia uma marcação em boio, né, num boio, aquele bem, digamos, bem judiano mesmo, e o nosso grande avanço de Sabin. Sabin foi o grande, Alberto Sabin, que inventou a nossa vacina e que foi ela a ser utilizada nas grandes campanhas. Mas o Brasil pecou porque esse aviso da vacina já existia de outras situações, de outros inventores. E aí só veio ter um avanço mesmo para chegar na população depois do meado dos anos 70. E aí teve que se juntar órgãos importantes, órgãos internacionais, a somar nesse esforço da campanha de vacinação. E um dos órgãos e uma das instituições de maior destaque foi o Rotary Club a nível de Brasil. Eles tiveram uma experiência na Filipina em 79, certo? Foi um sucesso e viram que podia contribuir com a nação, de modo particular, a nação brasileira. E de lá para cá, o Rotary Club somou-se a esse trabalho da vacinação, porque antes eles não tiveram a preocupação de expandir, de preparar, de mostrar à população a realidade daquela praga que é a poliomielite, certo? E hoje, João Maria, eu falo já um pouquinho de mim. E hoje, João Maria, no Brasil, o nosso Brasil ainda não está confortável. Desde 2015, que há uma preocupação no Ministério da Saúde, na sociedade, né, que se vacine seus filhos, que a gente não chegou a essa zona de conforto como nós tínhamos chegado em 1994, inclusive recebemos título por isso. Por isso, o Brasil está na sua zona de conforto e está tudo ok, está aqui um certificadozinho, mas infelizmente a população relaxou. E daí, recentemente, de novo, né, surge casos no Afeganistão, em outros países, aí existem 3 países que têm casos efervescentes de casos da poliomielite. O nosso último caso, a nível do Brasil, foi na Paraíba. Nosso último caso foi na Paraíba, em Sousa, certo? Em 1989 houve esse último caso. E aí, esse mesmo estado, nessa grande alerta, vem de novo a ser destaque de estado que vacinou a sua gente. João, vai ficar para... eu tive polio aos 11 meses e aí eu estou pronto para dizer a minha primeira superação, que foi aos 7 anos de idade. 7 anos de idade, primeira superação. Primeira superação. A minha escola havia um desfile cívico, certo? E houve empecilho de eu não participar desse desfile cívico. E eu nunca entendi, certo? Eu pedi a direção, pedi os professores para participar e eles diziam que eu não poderia participar. Aí eu cheguei em casa, né, já bem chateado, disse: mamãe, eu queria participar desse desfile. Aí mamãe disse: meu filho, como é que você vai participar de um desfile puxando essa perna num desfile? Aí foi aí que me despertou que realmente era tipo uma discriminação ou uma preocupação da escola de não querer que a gente participasse. Então a gente lutou, foi meu primeiro movimento na Escola José Nogueira, e a gente conseguiu agregar não só a minha pessoa com deficiência, como outras pessoas com deficiência, e resultado, naquele ano nós fomos em primeiro lugar do desfile aqui na cidade de Mossoró. Acredito que foi no finalzinho dos anos 70. Sim. Essa foi a minha primeira barreira. Eu relato isso no meu primeiro livro, Antes que a Memória delete, com todos os detalhes e com mais calma. Ah, legal. Você falou agora no primeiro livro, você está com esse livro aí? E aí, João Maria, se a gente for falar de preconceito, teria que ter uns 10 pedagogias da gestão. Esse aqui é o nosso primeiro livro. Esse é o primeiro livro? Antes que a Memória delete. Um detalhe, João Maria, esse bichinho aqui, graças a Deus,
e aos amigos eu vendi mais de 1.000 exemplares, certo? Que bom. Parabéns. Tive um grande apoio do meu querido Cláudio Arcanjo, né? Esse anjo que é Cláudio Arcanjo. Eu digo muito aqui em casa que Cláudio Arcanjo é aquele pedaço de rapadura, o último pedacinho que fica dentro de uma lata, né? Que você fica doido para comer aquele pedaço, porque é muito saboroso, né? Eu devo isso, esse livro aqui, o incentivo dele em escrever esses relatos. E aqui é minha biografia, né? Não é uma biografia de Oswaldo da Cruz, mas é minha biografia e um pouquinho de pessoas que passaram por mim. Tá bom. Nós vamos voltar ao livro, Candé. Ninguém pega só. Tá legal. A gente precisa ir a um breve intervalo. Volta logo. Pedagogia da Gestão dando asas ao seu talento. Já, de volta com você. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Olá, você que ligou agora, assiste Pedagogia da Gestão, nosso encontro semanal de gestão, educação e cultura, aqui na TCM Telecom, sempre à frente com você. Pedagogia da Gestão, 19 anos, bem pertinho da TCM Telecom, 20 anos de história. Candé, você achei maravilhosa aí a sua contextualização inicial, muito bom, não é? Porque você começa a falar das suas adversidades, da sua superação, mas acima de tudo você traz todo esse grito, esse chamamento necessário e urgente de conscientização, seja para governantes, seja para os pais. Fique à vontade para continuar aí na sua caminhada, tá? João Maria, eu queria chamar a atenção dos pais ou de responsável. Eu não acredito que nenhum pai ou responsável queira que seus filhos tenham uma anomalia impossível de conserto, certo, ou de transferência. Eu digo isso nos meus bate-papos, porque quem tem uma deficiência, ela está impossível de transferência ou de um reparo, certo? Então, eu chamo a atenção dos pais, vacinem seus filhos. E por último, ainda em questionamento, nenhuma pessoa com deficiência, ela porta a sua deficiência. Porque eu tenho visto esses termos, inclusive de pessoas ditas intelectos, ninguém porta deficiência. Porque seria prático eu portar minha deficiência, me dê minha perna deficiente, que hoje eu vou ser deficiente. Me dê minha perna normal, que hoje eu não vou ser deficiente. Então a gente não porta, a gente é pessoa com deficiência, seja lá qual for a anomalia. E, repito, não é legal, é constrangedor, certo? Hoje existe aí aparato jurídico que nos dá direito, mas a pessoa com deficiência, ela sofre demais preconceito, em determinado ambiente, por aquela diferença, não pode estar em todo o contexto, porque a própria sociedade coloca dificuldade. João Maria e telespectadores, um exemplo bem prático. Eu demorei 3 anos para tirar minha habilitação, minha carteira de habilitação, porque na época em Mossoró não tinha, certo, nenhuma autoescola, eu tive que ir para Natal 6 vezes. Certo? Quer dizer, eu ainda faço meu trajeto. E um cadeirante, e um amigo cadeirante, que vivenciou essa mesma realidade que eu vivenciei. Então, é preciso, a gente só quer adequações. Nós temos outro caso que eu estou batendo, eu faço questão de bater a nossa diocese, a Catedral de Santa Luzia, na questão de acessibilidade. Mossoró precisa tirar aquele monte de feirante, com todo respeito. Claro que tem que tirar eles, mas colocando em um ambiente seguro que eles ganham o pão dele de cada dia. E onde eu vou voltar para a nossa catedral. Se preocupou numa rica mobília, mas não se preocupou na sua acessibilidade interna. É impossível uma pessoa com deficiência usar o ambão da catedral, certo? Não tem que vivenciar uns 4 degraus, certo? E sem sinalização, sem piso tátil, sem corrimão, não existe nenhum apoio. Então, se preocupou na mobília, mas não se preocupou na acessibilidade. Aquela mesma campo de oração só tem um local de acessibilidade, certo? E ele não tem corrimão, ele não tem identificação de nada, que é pela porta do lado esquerdo. Como diz uma escritora, essa história de fundo, de quartinho, tudo é coisa de preconceito. Tá certo. Sim, mas voltando aí, Candé, nessa linha da superação do preconceito,
trazendo um pouco para a sua história. Como é que isso foi entrando na sua vida e você foi vivendo essa deficiência? Pronto, eu tive essa superação em meus 7 anos, fui vivenciando, também eu nunca me fiz de coitadinho, eu sempre acho que eu pude, certo? Fui buscar mais, na minha casa nós somos uma prole de 8 irmãos, graças a Deus só eu me graduei, só eu passei um concurso do município, as oportunidades foram dadas a nós mesmos, mas eu não fiquei em fundo de rede, certo? Ao contrário, eu fui ser voz. No meado dos anos 80, eu fui voz de movimentos aqui da pessoa com deficiência, junto com o Tânia Rebouça, com o Denis Vale, com várias pessoas gritando e mostrando que era preciso abrir as portas de emprego, de oportunidade para a pessoa com deficiência. E minha luta tem sido constante em busca de acessibilidade e do direito da pessoa com deficiência. E hoje está muito prático isso. Quando você não encontra, você grava um videozinho, joga no mundo da internet, procura essas defensorias da vida que existem aí, certo? Para nos dar um apoio ou uma orientação. Está muito prático. João Maria, eu perdi até emprego, porque quando eu era menor aprendiz, eu fui menor aprendiz, mas antes a gente tem tipo uns cursos no campo, sendo de apoio ao menor trabalhador. E aí a direção ou o supervisor levava 5 meninos para a empresa escolher aqueles meninos. Aí ficava entra você. Quando chegava a minha vez, várias vezes, Maria, eu ouvi isso assim, cara a cara. Não, deixa para outra oportunidade, porque só porque eu me apresentava, minha locomoção era visível, claro. Aí eu disse, não, quando tiver uma vaga, a gente insere ele. Eu vivenciei isso naturalmente, certo? E foram N coisas, N chatices, aborrecimento, mas que é preciso a gente não se calar. Quer dizer, não é o preconceito nos livros, na teoria, não, é preconceito no dia a dia, a vida, presente. Vixe Maria, eu vivi preconceitos mais imbecis, eu chamo hoje de imbecilidade, de acento, até hoje, quando eu chego em algumas lojas, quando eu sinto um refúgio, assim, digamos o termo seja esse, um refúgio, porque, por exemplo, Mossoró não está inadequado em tirar aqueles seus batentes, está entendendo? Aquilo é uma dificuldade para a pessoa com deficiência, eu vou logo reclamando, porque eu me sinto sendo a voz também daqueles que não buscam o seu direito, está entendendo? Sim, então, eu busco e brigo mesmo. Então, é preciso você ser determinado e querer, e foi isso que eu fiz e que faço. Canindé, e nas relações suas? Eu tenho um fato bem bom de rir, hoje eu rio isso com muita... Eu não fui namorar com uma menina, né, uma moçota, e aí nós fomos, a mãe chega, né, quando a mãe chegou, disse, não, você não vai namorar com ele, não. Se ele melhorar dessa perna, você namora. É impossível, né? E eu passei alguma dificuldade, realmente, as moças, quando está sentado, né, amigo deficiente, não temos deficiência. Quando a gente se levanta, eu mesmo sou assim, quando eu chego, eu fico abismado quando eu estou sentado e me levanto. Fala, você é deficiente. Porque eu sentado não dá para perceber, mas isso aí superou-se. E eu também namorei muito, mesmo com essa deficiência, teve situações que não atrapalhou, porque eu nunca coloquei isso como meu amuleto. Meu amuleto era eu mesmo em querer superar tudo isso. Sim. Canindé, nessa linha, para a gente avançar, apesar de você ter feito uma excelente contextualização, mas eu acho que é interessante, até por nossas conversas, suas preocupações, aí eu estava até brincando com você que essa coisa a gente tem que estar alerta porque ela bate a nossa porta, né? Que recomendações você deixaria, em primeiro lugar, para os pais e, em segundo lugar, para os governantes? João Maria, é preciso não cometer o erro que o Brasil cometeu lá no início. É preciso. Porque se você for para a história, você vai ver que foi a cada 10 anos que se houve avanço. Certo? Porque não se propagava, não se comunicava. Eu acredito que para chegar aqui no Nordeste, houve muita dificuldade dessa vacina chegar. A exemplo, antigamente se passava
8 meses para uma carta, uma postagem chegar em nossas casas. Você imagine um translado de um transporte com vacinas. Eu acredito que o Brasil deve ter cochilado nisso. Por isso se acentuou tantos 26 mil casos nos anos 80, certo? Nos anos 80 tinha 26 mil casos assolados em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Não é em todo o Brasil. E a gente sabe que foi a falta desse avanço, dessa preocupação maior dos governantes em trazer essa vacina para a população, de modo especial, mais carente. E, claro, a falta de estrutura, porque esse vírus está assolado dentro das periferias, nas áreas que não tem saneamento básico, nas áreas que não tem nenhuma qualidade de saúde, e aí ele naturalmente se proliferou. Claro que hoje a coisa vem chegando. Chamaria um exemplo bem prático, bem comum. O bairro Aeroporto, parte do bairro Aeroporto, não tem saneamento básico. É imoral, tá entendendo? É imoral, é preciso que os governantes dê prioridade a essas periferias, certo? Dê prioridade às periferias. Tanto necessita desse serviço, porque pode voltar esse vírus e outras situações, certo? De outras situações. É preciso carinho, atenção mesmo para esse povo que tanto precisa dos serviços básicos. Canindé, e aos pais? Aos pais o carinho, e sempre botar na cabeça que a deficiência, ela incomoda, e ela não incomoda só pelo instante, ela incomoda por toda uma vida. A deficiência incomoda por toda uma vida. Por trás daquele cadeirante, João Maria, tem uma pessoa tendo a sua retenção de urina, porque está em um ambiente, de repente, como é que vai entrar em um banheiro sem ter um banheiro? Tem sua retenção de urina, das suas necessidades, lógico, tem todo um contexto, tá entendendo? E acredito que não pai vai querer isso para um filho. Claro. Tem as suas superações, se colocar no fundo, sofrido, depressivo, porque não é fácil. A pessoa com deficiência, todos já passaram por uma situação de depressão, de sofrimento, e graças a Deus vence ou não vence, e os que vencem se superam. Tá bom. Vamos lá, o tempo corre, Canindé. A gente precisa ir novamente a um breve intervalo. A gente volta logo para seguir com as histórias, né, com o grito acima de tudo, a convocação de Canindé, que vive toda uma vida na deficiência e sabe o que realmente isso significa, para além da teoria, para além de livros, para além de discursos políticos. Então, Canindé, maravilhoso, vamos seguir. A gente vai a um breve intervalo. Pedagogia da gestão, dando asas ao talento. Todos os deficientes de Mossoró, Brasil e o mundo. Vamos lutar. A luta é necessária. A gente volta logo. Pedagogia da gestão, com você. Pedagogia da gestão. Asas para o seu talento. Pedagogia da gestão. Asas para o talento de Canindé Silva. Estamos ao vivo com você, assinante e telespectador da TCM Telecom, sempre à frente com você, 20 anos de história. Pedagogia da gestão, 19 anos. Canindé, estamos seguindo bem, Canindé. Eu só vejo aqui mensagens uma atrás da outra chegando, Canindé. Canindé, falando um pouquinho sobre seu trabalho, você tem ações na cultura, ações fortes na área do voluntariado. Fique à vontade para falar um pouquinho disso, tá bom? Obrigado. João Maria, eu não parei no tempo, né? Eu fui em busca de um emprego, fui em busca de fazer um concurso no município, sou servidor concursado do município, fui presidente de bairro aqui do Conselho Comunitário do Bairro Santo Antônio, fundei o Grupo Escoteiro Francisco Leonardo, participei daqueles casamentos da Paróquia São José, a gente casou mais de 500 casais, não parei no tempo, porque mesmo com essa dificuldade de locomoção, eu posso contribuir e ajudar o próximo. Quando eu perder o sentido de ajudar o próximo, eu acho que perdi minha essência. E aí, concluí essas fases de serviços comunitários,
Desde 2008 eu faço meu voluntariado no Albem, no albergue de Mossoró. Essa instituição que faz o bem 24 horas. E aí eu já quero aproveitar a oportunidade, né, desse rico programa, convidar a sociedade a ser um doador financeiramente, ou doador de roupas, de imóveis. Lá a gente recebe essas roupas, calçados, imóveis, e parte de nossas pequenas despesas, né, a gente quita com os recursos oriundos do brechó e da lojinha de imóveis, certo? Já que lá a gente só tem 15% dos recursos a nível do município e também do governo do estado, naquele programa do Nota Fácil Potiguar. Inclusive, convido você a se inscrever, baixar no aplicativozinho, Nota Fácil Potiguar, e indicar o Albem, o albergue de Mossoró, como sua instituição favorita. Eu sou voluntário de lá e com muita honra faço parte também da diretoria desde 2018, certo? A gente fica ali perto. Você tem algum contato que você queira agora, nesse momento, deixar, Canindé? Pode, ficar à vontade. Obrigado. O nosso telefone é o 3061-3155. É o 3061-3155, certo? 3061-3155, é isso? Isso. A gente fica de qualquer forma, você estando ali na rua do Tarcísio Maia, tanto do seu lado direito como do seu lado esquerdo, na porta do Tarcísio, vocês estão compreendendo, na porta do Tarcísio, tanto do seu lado esquerdo como do seu lado direito, em seguida é o nosso Albem, tá certo? Tá certo. Falar nisso, diga, André, diga, pode ser. Eu também sou voluntário, né, do Rotary Club, certo, aqui de Mossoró. Tomei posse o ano passado e também estou apaixonado pelo trabalho do Rotary, essa instituição que em Mossoró já vem trabalhando há mais de 80 anos, no Brasil completou agora 100 anos e no mundo há mais de 125 anos. É uma instituição que vem ajudando com N trabalho, inclusive é destaque mundialmente da campanha de vacinação, certo? E por isso eu me apaixonei. E lá também tem um banco de cadeiras de rodas, certo, João? Muito importante esse trabalho de lá. Sim. Aquelas cadeiras de roda, aquelas famílias desprovidas, que eu não gosto de tão pobre, aquelas famílias desprovidas que não tem como comprar uma cadeira, sofreu um acidente, a gente sabe que aquele tratamento é temporário, então o Rotary empresta, e quando a pessoa termina aquela sua convalescência, o seu trauma, devolve a cadeira para uma outra situação. Então eu sou voluntário dessas duas instituições e continuo acreditando que é possível a gente ajudar sempre o próximo. Em seu nome e em nome de Geraldo Maia do Nascimento, meu querido, estimado amigo e compadre, quero mandar um abraço para todos por esse trabalho bonito que é feito no Rotary e também no que você citou, né? Canindé, descrever uma pessoa é revisitar uma história. Casa de barro, chão batido, batizado na enchente irregular de então, construindo valores derramados pelas mãos italianas, já olhando o que chamava de menor. Pobreza não foi obstáculo, nunca foi obstáculo. Deficiência por falta de vacina o tornou irrequieto. Eficiente na cobrança das políticas ditas públicas, homem, pai, escritor, agregador, voluntário, sentindo na pele, exala o cheiro do povo. Ganhou o Santo Antônio, ganhou o Albem, ganhou o Terço dos Homens, ganhou Mossoró com suas qualidades. Amigo Canindé, quem disse isso foi Edson Oliveira. Manda um grande abraço ao estimado Edson Oliveira. Obrigado. É tudo isso mesmo, ele sabe. O cheiro do coração de Edson, também de Geraldo Maia, companheiro do Rotary, também meu padrinho. Eu estou no Rotary graças à explicação de Geraldo sobre as ações do Rotary a mim. Mandar um abraço especial, reitero, a toda a equipe do Albem e que faz esse trabalho voluntário maravilhoso. Parabéns a vocês, parabéns. Recebi também um que disse assim, ó, olha que carinho dessa pessoa. Só vou dizer o nome depois, viu? Bom dia, João. Me mandou quase de madrugada, me acordou.
Falar de Francisco Canindé da Silva, o Canindé da prefeitura, só é difícil para quem nunca ouviu nem sequer um comentário. Agora, para quem já o conhece, se torna um grande amigo, sinônimo de alegria, humanidade e de insistência. Não tenho dúvidas. Meu pai é brasileiro, ele não desiste nunca. É um homem que não desiste fácil, que supera qualquer barreira ou até mesmo uma calçada alta, para chegar onde ele quiser, onde ele quer também. Pessoa de determinação, amigo, pai e guerreiro. Ainda não conheci pessoa com mais caráter e simplicidade. Ele mesmo com essa deficiência nos dá uma lição de que podemos sempre fazer mais pelo próximo, mesmo esse próximo sendo um desconhecido. Mas, ainda assim, ele procura meios de ajudá-lo. Uma coisa eu garanto, disse seu filho, mesmo se não estiver ao seu alcance, ele ainda dá um jeitinho. Faz acontecer e dá certo. Meu pai é um homem de ação. Pai, te amo, disse Mateus Reis, seu filho. Muita emoção, né, Canindé? É muito bonito isso, é arrepiante. Eu me controlei aqui para também não estou um pouquinho para... Eu não tenho preocupação com lágrima, não. Lágrima é para colocar mesmo para fora, viu? Faz bem de chorar, faz bem. Mas eu tentei aqui, saiu com dificuldade algumas palavras. Muito carinhoso, muito amoroso, e eu sei que ele falou em nome dele, em nome do irmão, em nome de sua esposa, falou em nome da família. Tá? Percebe-se isso. Parece que eu não quero ter herdeiro, eu falo muito isso, parece que ele é o sucessor. Eu gosto de fazer alguma coisa pelo próximo, porque a gente nasceu só para isso. João, a gente está aqui só para cumprir essa tarefa de ajudar o próximo. Até numa palavra. Não se sinta incomodado em ajudar o próximo. Não se sinta. Canindé, então vamos mais uma vez. A pessoa que está assistindo Pedagogia da Gestão, nessa data de 11 de março de 2023, ouviu você atentamente, ficou sabendo, inclusive, talvez pela primeira vez, sobre o trabalho do Albem e quer contribuir. Como fazer? Mais uma vez. Pronto, a gente tem várias formas de ser doador, de colaborar com o Albem. E aí, assim, é bem interessante que as pessoas liguem para conversar com a nossa equipe. Nós temos uma equipe de plantão, só esperando a ligação de você, que quer doar mensal, de repente quer doar... Rapaz, eu estou querendo doar aqui um material de limpeza. Eu não posso deixar aí, porque é muito distante, eu moro no aeroporto, moro não sei aonde. Tem como vir pegar. A gente tem voluntário nas nossas áreas, certo? E a gente, aquele voluntário, vai pegar. Vai buscar, liga para a pessoa, se identifica. A gente não tem nenhum problema de pegar qualquer doação. Eu digo muitas pessoas, o Albem, ele é digno de uma doação, através, desde de uma agulha de mão, uma agulha de costura, a um avião. Porque, de repente, alguém, uma albergada pode chegar apressado, rapaz, descosturei aqui minha roupa, me arruma aí uma agulha. Então, nós somos dignos de qualquer doação, certo? Então, o Albem, você pode doar financeiramente, nós temos uma campanha de sócio a partir de R$10 mensal. Certo? E assim, João Maria, o Brasil, infelizmente, não tem essa campanha de doação, não tem esse espírito de ser um doador, isso está sendo a passos muito lento, mas eu acredito que um dia a gente se espelhará nesses países macro em ter esse espírito de doação. Já que você não pode ser voluntário, lá nós estamos com nossas portas abertas para a pessoa ser voluntário, ser doador. Eu quero ser doador, eu quero ser voluntário do Albem, 2 horazinhas no tal dia. Excelente, é o nosso voluntário que pode só dar 2 horas ficando aqui na recepção para atender as pessoas que chegam. É o nosso voluntário, a gente recebe com a mesma importância de quem dá uma tarde de expediente. Vamos novamente ao telefone, Canindé. Nosso telefone 3061-3155. 3061-3155. Com esse telefone que nós vamos a um breve intervalo. Contribua com o Albem. A gente volta logo, Pedagogia da Gestão, dando asa ao seu talento. Seu talento.
Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Alegria, alegria, de volta à Pedagogia da Gestão, nosso encontro semanal de gestão, educação e cultura, aqui na TCM Telecom, sempre à frente com você, 20 anos de história. Canindé, eu recebi, você vê como é que é, né? Matheus me mandou uma mensagem da madrugada, e essa pessoa aqui, muito querida e especial, tenho muito carinho por ele, mandou uma mensagem na noite, assim: boa noite, João, boa noite, telespectadores do Pedagogia da Gestão. Foi assim que ele começou, que legal? E ele diz assim: um programa de grande significado para a cultura e a vida social dos moçoroenses e dos potiguares. Nesse sentido, venho congratular-me pela entrevista de hoje, que tem foco a história de vida do confrade Canindé Silva, um cidadão íntegro com indubitáveis serviços prestados à coletividade social de Mossoró, nos diversos campos da sua atuação. Canindé foi um grande líder social e se destacou pela competência na luta em benefício das comunidades. Como servidor público, foi eficiente e prestativo. Atualmente, é destaque como escritor e pesquisador, assim como benfeitor social. Assim, confrade João Maria, posso declarar que por Canindé tenho respeito e admiração. Disse José Wellington Barreto, advogado, professor e presidente da Sejus. Um grande abraço, Wellington! Que honra, rapaz! Obrigado, doutor Wellington. João Maria, esse grande homem, eu o aperriei por demais. Eu moro em periferia, fui de base ainda de bairro, né? E sempre estava pedindo, me socorra, porque essa mãe aqui me aperreia para soltar o seu filho. Rapaz, eu aperriei demais esse homem. O cheiro do coração, doutor Wellington. Candé, permita, só um pouquinho eu interromper você para repetir esse final. Assim, confrade João Maria, posso declarar que por Canindé tenho respeito e admiração. Disse José Wellington Barreto, advogado, professor e presidente da Sejus, tá vendo? Obrigado, gente. Eu acho que eu não mereço tanta honraria. Muito obrigado. Canindé, eu quero aproveitar esse momento, nós estamos no último bloco do programa, e marcar, registrar e parabenizá-lo, acima de tudo, por sua criação, né? Pela fundação do seu podcast, né? Tá fazendo um sucesso enorme e eu quero que tenha longa vida, né? Você tem apresentado nomes importantes, fazendo justiça, fazendo reconhecimento, valorização, dando visibilidade a quem precisa e a quem, acima de tudo, merece. Então, é um prazer tê-lo aqui hoje, na noite de hoje, em especial falando do seu podcast. Como é o nome do seu podcast? Na Casa do Povo Podcast, é o seu novo canal. João Maria, esse canal foi criado no intuito de homenagear pessoas simples, que vivem no seu anonimato ou não, certo? E que, mesmo com tanta simplicidade, com tanta humildade, ele ajuda alguém, ajuda o seu semelhante, mesmo com a sua dificuldade, com as suas superações, com as suas bravuras. Eu tenho trazido essa gente para relatar um pouquinho disso, que no bate-papo eu digo que eu estou homenageando, humildemente estou homenageando eles. Eles ficam muito gratos. O podcast, se você pudesse assim, sentir o aroma no ar, é cheiro de gente, é cheiro de um fogão a lenha, é cheiro de uma simplicidade, é cheiro de um leite de rosa passado apressado para poder ir para o bate-papo. É essa simplicidade, é cheiro de gente, e eu adoro gente, eu gosto de pessoas. E aí eu vou trazer, acredito que é um pote, João Maria, muito cheio de pessoas dentro desse contexto. Eu acho que praticamente não vai acabar, certo? Porque tem outras instâncias já, outras instâncias maiores, já ligando para mim, quando é que vai ser minha vez? E eu tenho calma,
porque eu tenho muito ainda água desse rio. Quando eu falo água desse rio, eu falo dessa gente simples que ajuda. Semana no penúltimo podcast, eu trouxe uma rezadeira, uma benzedeira, que sai de sua casinha, seu guarda-chuvazinha, vai lá para Santa Helena rezar crianças. Né? Isso ela faz. Assisti do Santo Antônio, né? Assisti. Ela faz não sei quantos anos. Hoje eu trouxe o professor Bino, que vinha do bairro Belo Horizonte para ministrar sua aula aqui no José Nogueira. E um detalhe, vinha de bicicleta. Um grande abraço para o professor Bino, né? Ele esteve na pedagogia da gestão. Então, essa gente precisa que o Mossoró tenha um conhecimento que ajudaram ou que ajuda a nossa Mossoró a ser esse topo hoje ou quem sabe amanhã. Eu vi, Canindé, sua estreia com Camila Moraes da Rocha, né? Foi lindo. Ela falando dos desafios da pessoa com deficiência, a questão da inclusão, a questão da acessibilidade, falou sobre ela denominou e me fez parar para pensar, né? Quando eu assisti, aquilo me tocou muito, porque ela denominou de escândalo. Como é que a biblioteca e o museu têm dificuldade de acessibilidade? Ela trouxe isso no seu programa. Tá aí no canal, né? Quem quiser assistir, é só procurar. Né? Eu fiz questão de trazer ela, porque era no dia 3 de dezembro, é o dia da pessoa com deficiência. E nada mais justo do que trazer Camila para relatar um pouquinho de suas inúmeras superações. Acredito que ela falou mais de 5, porque aquela jovem fez faculdade, hoje é mestre, venceu aqueles caminhos sofridos. Escritora, né? Camila é escritora. Da universidade, é louca para conhecer o piso seguinte da biblioteca, do museu, e ainda não sabe de Veras Canindé, eu não tenho nem noção, só através de fotos, certo? Porque essas duas casas, João Maria, tanto o museu como a biblioteca a do município, não tem acessibilidade da pessoa com deficiência. Você vê, entrar na biblioteca é impossível, não entra, nenhum deficiente tem acesso pela porta principal. Tem que ser pelo um portão ao lado. E esse grito precisa ser dado, né, Canindé? Esse grito precisa ser dado. Eu estive em um evento lá e tiveram que abrir esse portão. Como eu conheço a coisa pública como as palmas das minhas mãos, o funcionário, isso não foi nessa atual gestão, o funcionário não estava com a chave do portão. Em resumo, tivemos que esperar esse funcionário chegar para abrir esse portão da lateral. Isso é humilhação, isso é um absurdo. Do mesmo jeito, é um museu, está com 3 anos que foi colocado um elevador no museu e está lá, digamos, parado, precisando de pequenos reparos para que a pessoa com deficiência conheça o piso seguinte do museu. Então, falta interesse da pessoa não dita com deficiência ajudar a pessoa com deficiência. Canindé, o seu podcast ele é feito na casa do convidado, é isso? O nosso canal, Na Casa do Povo Podcast, vai ao ar no segundo e no quarto sábado, às 3 horas da tarde, né? A gente vai para a casa dele e só é a pessoa se inscrever no YouTube, @Na Casa do Povo Podcast. E é um sucesso. O problema, Canindé, é porque quando... Eu fiquei sabendo, Canindé, que quando tem um lanche lá, você se interessa pelo lanche e esquece do entrevistado. É isso, né, Canindé? Eu comi o doce que me ofereceram, quase todo. Eu assisti um no dia do... Não sei se foi com Francisco, do sorvete, pronto. Foi um sucesso. Canindé se empolgou com o sorvete e esqueceu de Francisco. Você veja, Maria, o grito de Francisco hoje qual é? Esses containers que é colocado nas ruas, ele disse que quase todo dia leva uma pancada naqueles containers, que não há uma indicação antes para que ele saiba que lá na frente tem esse container. Então tanto Francisco, deficiente visual, quanto Camila, concluíram a UERN. Eles falaram da caminhada. Quem assistiu o programa, né, verá isso. Falaram da caminhada. Como é que foi esse trajeto? Canindé, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria, por favor, que você apresentasse, já apresentou mas pode apresentar novamente suas obras que estão no mundo e o que vem por aí, Canindé.
Esse aqui está disponível no Amazon Shopping, né, que chama. Sim. Antes que a Memória delete, minha biografia, um pouquinho de minha biografia, e meus amigos que passaram por mim. Esse é o best-seller de Canindé Silva. Esse aqui foi vendido, fiz até a segunda edição, mais de 1.000 exemplares. Próximo, Canindé. Tá terminando. O apoiador de Histórias de Saudades está disponível através do nosso telefone. 98825-3690. 98825-3690. E eu venho trazendo, João Maria, estudando, passei 3 meses agora no museu estudando relatos da vida do pai do social de Mossoró, o saudoso Padre Guido Toneloto. Agora Canindé é o pesquisador. Estou estudando. Eu estudei, tenho relatos, saquei de documentos, porque a pessoa que conta história tem que contar, como dizia minha avó, matando a cobra e mostrando o pau, né? Então vem por aí a biografia de Padre Guido pelos olhos e pela pesquisa de Canindé Silva, é isso? Inclusive com bastante depoimento de toda aquela gente que ele, de parte, né? Daquela gente que ele ajudava. Canindé. Em seus avanços. João Maria, só bem ligeirinho. Desses meninos que Padre Guido ajudou, eu já encontrei uns 5 médicos. Eles foram vendedor de picolé, eles foram engraxados, eles arrumavam barraca na Cobal, e hoje são médicos. Olha os avanços. Isso. Você vai trazer uma linda história aí para apresentar à sociedade moçoroense e do Brasil, né? E um detalhe, quando eu vencer os serviços da gráfica, se Deus quiser, 50% do valor do livro será doado ao Projeto Esperança. Tá bom. Canindé, gratidão, um agradecimento muito, muito especial. Como disse, sua participação aqui no Pedagogia da Gestão é especial. Fica meu agradecimento do camarada irmão Cláudio Arcanjo, um danado querido, tá? Fica nosso agradecimento. Eu quero aproveitar e reiterar o convite para sábado ao vivo aqui, Pedagogia da Gestão, em novo encontro semanal com você. Candé, obrigado, danado. Cheiro no coração, seus telespectadores, muito obrigado. Você, toda a equipe, os bastidores, muito obrigado. Um cheiro à minha linda família e amigos que tanto tenho, que não cabe no navio do Titanic. Um abraço especial, agradecemos a audiência, um carinho especial de vocês. Até o próximo sábado. Obrigado, Candé. Tchau. Tchau, meu amigo. A liberdade de expressão está na arte de cantar, recitar, escrever, pintar, criar, liderar, educar. Pedagogia da Gestão.